Aleluia. Louvado seja Deus, amém, igreja? Fico feliz de ver a casa cheia, bispo. Fico feliz, viu? Agradeço a Deus pela sua vida, porque você está aqui nessa noite, amém? Eu sempre fico questionando a Deus e a mim mesmo, né? A respeito do motivo pelo qual nós nos reunimos no templo. Qual é realmente o propósito de Deus para que nós saíssemos das nossas casas e viéssemos até o templo? Qual é a expectativa de cada um de nós? Isso é uma pergunta. Qual é a expectativa? João Batista, quando ele começou o seu ministério a pregar no deserto, né? E então ele perguntava para o povo: o que vocês vieram ver aqui? Vieste ver uma cana trilhada? O que vocês vieram fazer aqui? O que o povo ia até o deserto para ouvir João Batista falar? O livro de Isaías, ele fala que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados no vale e da sombra de morte, a luz raiou. Então nós viajamos no tempo e na história para nós vermos o que se passava naquela época em que Jesus começa seu ministério. Como vivia aquele povo? Muitos de nós conhecemos a história da nossa existência como pessoas, como ser humano. E a gente precisa conhecer isso. A Bíblia fala que, conhecendo a verdade nos liberta. Nós precisamos conhecer a verdade a respeito de nós como pessoas. Porque à medida que o tempo passa, nós estamos imergidos nessa complicação Jesus um dia descendo as ruas de Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou, porque ele olhou e ele viu um povo desgarrado, como palhas levadas para o vento, como ovelhas que não têm pastor. Você consegue entender o que é isso? Jesus olhou e viu um povo andando de um lado para o outro, cumprindo uma rotina. Nós levantamos de manhã, tomamos café, almoçamos, ou seja, vamos trabalhar, cumprimos ali algumas obrigações,
almoçamos, cumprimos mais obrigações, voltamos para casa, tomamos um banho. Hoje é complicado, né? Porque assenta-se à frente de uma televisão, de uma Netflix ou de um celular e empanturram-se as almas de coisas que não são, como diz Jesus, que não são pão, que não sacia a sede e a fome da alma. Desde o profeta Jeremias, ele fala: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Essas palavras, elas precisam encontrar um lugar no nosso ser, no nosso homem interior. Porque elas são palavras de Deus, amém, igreja? Jesus, nas suas andanças pelo reino do sul, que é Jerusalém, Judeia, Samaria, toda aquela região, pregando o evangelho, e ele via como muitas pessoas o seguiam, muitas delas para comer o que ele podia dar, outras o seguiam para ver se ele caía em alguma contradição como rabino, como mestre. Mais especificamente, os doutores da lei, aqueles que tinham a responsabilidade de dar direção, de dar destino ao povo. Mas eles ficaram tão presos na letra e não no verbo vivo ou no logos de Deus, mas se prendiam aos ensinamentos da letra. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio, nasceu, viveu entre eles, chegou o tempo do seu ministério terreno. Então ele entra no templo, ele pega o livro da lei e ele abre no profeta Isaías, no capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para trazer libertação aos cativos e a abertura de prisão dos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a Bíblia diz que ele lê isto e ele fecha o livro e sai. E as pessoas continuam no templo esperando a promessa do Messias, aquele que viria para resgatar ou restaurar o reino ao povo de Israel. Ele esperava um libertador, mas preste bem atenção, eles tinham uma visão natural dessa restauração do reino. Ele esperava que viria um homem todo-poderoso para combater até então o império romano que havia invadido Jerusalém e tomado
toda a terra de Jerusalém, implantando as suas leis, os seus princípios, os seus valores, até as suas religiões. Então, justifica quando Jesus, ele descendo as ruas de Jerusalém, ele chora. Porque ele vê um povo perdido. Somente se você parar para imaginar isso, trazer a imaginação, ou muitos de nós que estamos vivendo ainda hoje, levantando todos os dias, tomamos um café, alguns não têm nem um trabalho para fazer, mas outros têm um registro numa carteira e têm que cumprir algumas obrigações, e volta para casa, e como eu disse, assenta na frente de uma televisão ou de um celular, para se entretecer com coisas que não traz iluminação para o seu ser, que não abre os olhos do entendimento para compreender o motivo da nossa existência. Queridos, é necessário que nós entendamos o motivo da nossa existência, para que nós não venhamos a permanecer como escravos. Quando Jesus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste atenção que ele diz que ele nos libertou de um império e nos transportou para um reino. Amém? Se você for estudar a história, você vai ver o significado de um império. É onde o imperador, ele é soberano e tudo mais gira em torno dele. Não há a liberdade de conquista, não há liberdade da manifestação dos dons, da capacitação, da individualidade, daquilo que nós realmente somos como pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus. É por isso que todos nós que fomos alcançados pela luz, eu sempre tenho citado o livro de João no capítulo 1, quando a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, o Logos de Deus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo fora feito por Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria. Em Jesus está a vida. Aqui começa um divisor de água na nossa compreensão. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados no vale sombra da morte, a luz raiou. Porque nele está a vida. Todavia, quando Jesus chega, ele vê um povo andando de um lado para o outro. Ele vê um povo cumprindo alguns rituais. Ele vê um povo que
grande maioria das vezes, não sabe nem por que existe. Mas é necessário, porque a verdade nos liberta. Isso tem muito a ver com o testemunho do Guilherme. Ele andou na direção de Deus, porque ele sabia e sabe quem ele é em Deus. E não é o sistema deste mundo que vai determinar quem nós somos e o que nós devemos fazer ou para onde nós iremos. Mas é o Espírito de Deus. Porque lá na cruz, Jesus nos resgatou do império das trevas, de um governo tirano, de um governo de opressão, de um governo de escravidão. E Ele nos transporta para o reino. Por isso que Jesus é o Rei dos Reis. Você está entendendo, igreja? Nós somos um reino sacerdotal. Nós somos um povo adquirido. E a Bíblia diz que não foi com prata e com ouro, não é com valores naturais. Nós não compramos a vida com prata e ouro, com cruzeiro, dólar ou euro. A vida está no sangue. O sangue é vida. É por isso que Jesus derramou o seu sangue até a morte, para que nós tenhamos nele vida. Amém? Saiba disso em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos ter essa convicção e levarmos aonde não há luz, a luz desta compreensão, que nós encontramos vida em Jesus. Amém? Nós pertencemos a Jesus. Amém? Nós precisamos entender qual deve ser o nosso estilo de vida como filhos da luz, como igreja. Amém, gente? Irmãos, nós não podemos nascer e atravessarmos a história sem que se cumpra na nossa vida o exato motivo pelo qual nós existimos. A Bíblia diz que o mundo, ou seja, Deus na sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus na sua sabedoria. Porque aprove a Deus salvar o homem pela pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho. É pela pregação da palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Jesus pregando, como eu comecei a falar, e ele via que eram muitas as pessoas que não criam no que ele dizia. Então ele começou a falar de uma forma mais dura, por causa da dureza e da incredulidade do coração deles. Aí um dos discípulos fala: nossa, duro é esse discurso. E Jesus então volta para eles e fala para todos os discípulos:
vocês também querem retirar-se? Aí Pedro volta para ele e fala: não, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde você irá? Para onde o ser humano pode ir? Se só Jesus tem as palavras da vida eterna, para onde o homem pode ir? Para onde o homem pode fugir da presença de Deus? O salmista Davi falava isso. Para onde nós iremos? Para onde nós fugiremos? Se subo nas alturas, ali o Senhor está. Se faço a minha casa no céu, ali também o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, também ali o Senhor está. Vocês sabiam que eu ia dar uma chave para você, mas vou pular. Eu vou seguir nessa linha. Eu falei tudo isso aqui porque eu quero ler um texto da Bíblia, porque eu falei muito da necessidade de nós sabermos por que nós vivemos todo dia. E todos nós precisamos encontrar um significado que nos traz paz. Irmão, eu falo isso porque, puxa vida, eu fui crente há tantos anos. Eu já sou crente há tantos anos. Mas, infelizmente, nós vemos pouquíssimas pregações que nos direcionam neste caminho de que a palavra de Deus penetra o mais profundo do nosso ser e nos liberta das nossas próprias prisões. E que nós possamos nos manifestar de dentro para fora como um ser livre, para viver a vida de Deus. Então eu fico me perguntando todos os dias, Senhor, e eu falo com Deus: Senhor, o Senhor é luz, nos ensina com clareza, fala conosco de forma clara, nos instrui. E Deus então fala, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Até porque é verdade que na cruz Ele consumou a nossa libertação do império das trevas. Agora cabe a nós entrarmos neste reino, amém? E Jesus fala: em verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode sequer ver o reino de Deus. Então Ele nos deu um reino, e nos convida a entrar no reino. Então Ele fala: é necessário que nós venhamos a nascer da água e do Espírito, para que nós possamos ver o reino. Porque Ele chegou, a Bíblia diz que o reino de Deus estava entre eles, mas eles não viam o reino. A luz veio neles, mas eles ainda continuaram amando mais as trevas do que a luz. Eles não podiam ver o reino, porque eles não haviam ainda nascido de novo. Eles não haviam
nascido da água e nem do Espírito. E nós passamos pelo novo nascimento da água. Nós fomos batizados como figura. Quando nós fomos imersos na água, nós morremos para a nossa velha natureza humana, herdada de Adão. E nós nascemos de novo para uma nova natureza em Cristo. Adão, o homem; Cristo, o Deus. Então, Jesus disse isso para Nicodemos. Aí Nicodemos continua a conversar com Jesus com uma mentalidade humana e terrena, e pergunta: mestre, como pode ser isso? Eu sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele fala: em verdade, eu vos digo, é necessário nascer de novo. Para nascer de novo é necessário morrer. Então, o convite do Evangelho é um convite para a morte, para que a partir da morte nós tenhamos vida nele. É necessário que todo o nosso entendimento das coisas naturais seja mortificada juntamente conosco na água do batismo, e nós venhamos a receber o Espírito de vida de Deus para uma nova vida nele, em Cristo. Amém? É esse o convite. Nós precisamos morrer e nascer de novo, baseado nos princípios e nas leis que governam o reino do qual nós passamos a pertencer. Amém? Então vamos ler um texto. Nós vamos ler, e nós vamos já dar sequência na ceia logo em seguida. 1 Coríntios, no capítulo 12. Primeiro Coríntios 12, 12. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, em Romanos, no capítulo 11, a Bíblia diz assim, segura aí em 1 Coríntios 12, 12. Em Romanos, no capítulo 11, no final, o apóstolo Paulo fala assim: ó incomensurável grandeza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que depois fosse recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo fala: ó incomensurável grandeza da sabedoria e da ciência de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu estou dizendo esse versículo para você
perceber a loucura que é Deus e do que Ele nos fez ser. Amém? Do que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12. Diz assim, versículo 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois membros do corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo, e em segundo lugar profeta, e em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida na terra, irmãos? Qual é o propósito de Deus? Vocês perceberam que o apóstolo Paulo fala que nós somos membros de um corpo, cujo cabeça é Cristo. Vocês estão entendendo que o que nos leva a caminhar num caminho mais excelente, um caminho chamado caminho santo,
Um caminho aonde há vida e vida com abundância. É o caminho do relacionamento em amor. Como alguém que compreendeu em verdade que nós, no mundo aonde tem hoje, já passou de 7 bilhões, é isso? De seres humanos. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou para nos tornarmos todos membros de um único corpo, cujo cabeça é Cristo. Vocês estão entendendo, igreja? A Bíblia nos ensina que a forma de nós vivermos, o motivo pelo qual nós existimos, é relacionamentos saudáveis. É quando nós nos relacionamos com o outro, entendendo que eu não posso ferir o outro, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Eu não posso arrancar um dedo das minhas mãos, porque é membro de um só corpo. Eu não posso arrancar o meu braço, porque é membro de um corpo. Eu não posso furar os meus olhos por algum motivo, porque é membro de um mesmo corpo. Nós somos membros de um corpo. Nós somos batizados com um batismo, com um Espírito. Nós temos um só Deus. Nós fomos salvos por uma mesma fé. Amém? Querido, nós estamos aqui hoje. A minha pergunta sempre que eu faço é: o que nós viemos fazer aqui? E muitas vezes nós viemos buscar tantas coisas outras, que não está nem de longe dentro da proposta de Deus para as nossas vidas. E a proposta de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós. Nós não podemos mais entender isso como uma mera passagem da Bíblia, mas sim como um mandamento. Amém? Irmãos, se você relacionar de perto com a vida da igreja, com os trabalhos da igreja, para que através da igreja Deus possa realizar a sua obra, você vai entender como que andar no corpo de Cristo produz em nós vida. Presta atenção. Cristo, aquele que era desde sempre, a Bíblia fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele era no princípio, e tudo foi feito por Ele. Então, Ele vem e habita entre nós, nascido de mulher, o homem Jesus. E Ele então restaura na sua carne o plano original de Deus para o ser humano, para mim e para você. Amém? Irmãos, Cristo, na pessoa de Jesus, no corpo, Ele consuma todas as coisas. Ele restaura o reino a Israel. Ele restaura a identidade do homem como filho de Deus. Ele veio e não imputou novamente a nós o pecado, mas Ele nos libertou do pecado e nos tirou
do poder das trevas no corpo. Presta atenção. Aí, o Cristo sobe, mas Ele deixou aqui o seu corpo para continuar a sua obra. Ele nos transformou no seu corpo. Nós somos o corpo. E a obra de Deus precisa ser feita através do corpo. Essa é a vida. É a proposta de vida para a nossa vida. A igreja de Atos dos Apóstolos começou assim, irmãos. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e traziam o dinheiro nas mãos dos apóstolos. E a ninguém faltava nada. Nós estamos com a proposta de viver o ano do sobrenatural. O sobrenatural se manifesta nessa loucura da pregação do Evangelho. Esse mesmo apóstolo Paulo fala que o mundo, na sua sabedoria, não conheceu a Deus, porque foi pela pregação que a Deus agradou salvar o mundo. Esse é o sobrenatural de Deus. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque hoje nós estamos aqui para sentar na mesa e cumprir um mandamento de Jesus. Nós estávamos lendo no capítulo 12 de 1 Coríntios. Agora, se você vai ver no capítulo 11, e com isso nós vamos entrar na Santa Ceia. No capítulo 11, a partir do versículo 17, ele diz assim: Paulo falando para os coríntios, ele fala: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que, quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. Não estamos falando para nós, irmão. Eu quero só explicar essa loucura do sobrenatural de Deus, com que Deus nos fez ser nele. O versículo 19: e até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, mas vou pular para o versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, diz Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, ou partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe
para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém? Aqui, irmão, consolida essa loucura de Deus para conosco. Jesus, Ele deixa a Santa Ceia para nós participarmos dela. E no versículo 28 ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Vocês entenderam, irmão? Nós falamos tudo isso há uma meia hora atrás. Estamos falando que Deus nos fez membros de um mesmo corpo. Por isso que neste mesmo capítulo, nesse mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, você vê que ele emenda capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, onde ele começa a falar: o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes, não se ufana em si mesmo, não se ensoberbece. O amor é sofredor, é pacífico, é benigno, é longânimo. O amor tudo crê, tudo pode, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque somos membros de um mesmo corpo. Nós amamos o nosso corpo, amém, queridos? E Deus nos instrui a perceber isso com olhos espirituais. Ele fala assim: quando vocês assentarem na mesa da ceia, examina-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque se você comer com mágoas, com ressentimentos, com falta de perdão, você come para a sua própria condenação, porque você não consegue discernir o corpo. Você não consegue discernir que cada pessoa neste mundo não é o que está no templo. Eles existem porque são membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. Amém? E ele então diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não discernem o corpo. Vocês estão entendendo, igreja? Você pegou essa chave? Será que muitas vezes, eu vou dar um testemunho, quando eu saí no final de 99 para pastorear minha primeira igreja em Machado, eu cheguei lá e havia uma desordem generalizada, estava sem pastor. E eu comecei a reunir as pessoas e conhecer as pessoas e a história de vida dela. Aí tinha duas irmãzinhas gêmeas de 11 anos, e uma delas chegou no meu escritório e falou: pastor, por que a minha avó, ela tem um câncer na perna e ela não é curada? Já muitos pastores orou por ela e ela não é curada. Aí chegou a vez dela, eu chamei ela para nós conversarmos. E eu comecei a perguntar para ela, ela começou a ficar nervosa, irada, porque ela não perdoava o pai dela pelas coisas que ela viveu no ambiente da sua casa. E eu então convidei a ela a liberar perdão para o pai dela. Ela chorou e ficou irada, mas ela não foi capaz de perdoar o pai dela. E Jesus disse aqui, por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, porque não entendeu a necessidade de perdoar pecados e viver em amor
como membros de um mesmo corpo. Amém? Ah, irmão, se a igreja vivesse isso na integridade. Eu vou resumir. O mundo não era isso que vocês têm visto. Irmãos, qual é a esperança do mundo para os governos deste mundo? Que são instrumentos deste império das trevas para a opressão. Como que pode um Putin, um Zelensky, um Hamas fazer o que está fazendo? Guerras, matando de forma indiscriminada, desordenada, sem se importar com a vida do outro. Como pode nós termos governos chamados governo de esquerda, que não se importa mais com o ser humano, mas se tornou instrumento do império das trevas, assim? Porque tudo isso é a síndrome de Lúcifer, que foi jogado de cima para baixo porque desejou de uma forma alucinada, louca, por poder e glória e honra, mas não se importou com mais nada. Mas Deus nos fez ser membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, aquele por meio de quem tudo existe. É nele e por ele que eu tenho gastado a minha vida. Gastado a vida? Irmãos, eu falo isso com temor no meu coração. Eu passei 2 dias no final de semana profundamente triste e sinceramente perdido. Falei, Deus, o que é isso? Mas é porque eu tenho orado a Deus para sentir a dor de Deus por um mundo. Porque nós, irmão, precisamos ser crentes. Nós não podemos ser morno, nós temos que ser frio ou quente. Nós precisamos decidir servir a Deus ou a Baal. Nós precisamos entender que viver é para Deus e morrer é lucro definitivamente. Ou eu vivo para Deus, ou então morrer é lucro. Mas viver uma vida sem significado não dá para viver. Como eu tenho orado isso para Deus? Eu oro sinceramente e falo, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. A nossa vida tem que ter esse significado. Nós somos o corpo de Cristo. Não dá para viver crentes se degradando uns com os outros. Se Jesus disse que vós sois a luz do mundo, amém? Meu Deus. Eu penso que você guardou cada palavra. Quando Jesus chora e vê um povo andando desgarrado, como ovelha que não tem pastor, como para levada pelo vento, como alguém que não sabe quem é, nem de onde veio, nem o que está fazendo aqui, nem para onde vai, sem significado. Mas nós temos a fé na palavra de Deus que diz a fonte de onde nós saímos, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nele está a vida, o cabeça do corpo, amém, queridos? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Sabe, irmão,
Eu queria que, se você lembrar de alguém que te feriu, a Bíblia diz que Jesus, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não lhes imputando pecados. Jesus não era um Deus magoado, ressentido naquela cruz, mas era um Deus lúcido, assim como lúcido é o amor. Ele também não foi pego de surpresa pela traição. E não é a traição de um homem por nome Judas, é a traição de uma nação. Mas ele estava ali para perdão de pecados. Ele morreu. Depois de 3 dias, ele ressuscita. Lá em João capítulo 20, ele aparece para os seus discípulos e diz: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou a vós, eu vos enviarei. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não lhes serão perdoados. Ele sempre falou isso, para perdão de pecados. Amém, queridos? O amor. Quando nós vamos cantar esse hino, você vai lembrar daquela pessoa e dizer: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Porque eu decido perdoar o fulano de tal, a fulana de tal. Ela fez isso para mim, Senhor. Eu fiquei ferido, magoei, muito triste, me prejudicou, me trouxe prejuízo. Mas hoje, sobre a Tua palavra, eu lanço a minha rede, eu perdoo. Eu declaro diante do mundo espiritual que eu perdoo essa pessoa. Amém? Irmão, a tua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Em nome de Jesus. E graças eu te dou.